Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho, estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia. Que o seu dia seja repleto de muitas graças, de muitas bênçãos e que a graça de Deus esteja com você. Vamos para a Palavra de Deus. O evangelho dessa quinta-feira se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai o reino dos céus, que está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, nós celebramos a festa, memória, melhor dizendo, de São Barnabé, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus enviando seus discípulos em missão. Ele lhes dá uma tarefa muito clara. Pelo caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. É a primeira missão da igreja, e continua sendo a nossa missão ainda hoje. Antes de qualquer atividade, organização ou estrutura, o discípulo é chamado a anunciar Deus. Anunciar que Deus está próximo, que Deus ama, que Deus salva, que Deus quer entrar na nossa vida, que Deus quer entrar na vida de cada pessoa. E Jesus, ele nos ensina, como ensinou aos seus discípulos, apenas não falar, não só falar. Ele diz também: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Ou seja, o anúncio do Evangelho ele deve ser acompanhado de gestos concretos de amor e misericórdia. Talvez nós não realizemos milagres extraordinários como os apóstolos realizaram, mas podemos curar muitas feridas, sem dúvida alguma. Quantas pessoas estão doentes de tristeza, solidão, pela falta de esperança? E uma palavra de carinho, uma visita, um gesto de atenção, eles podem devolver, ou esse pode devolver a dignidade, pode devolver a vida a alguém. Jesus acrescenta algo assim: de graça recebestes, de graça deveis dar. Então essa frase, ela toca profundamente o coração do cristão. Tudo o que temos, recebemos de Deus. A vida, a fé, os dons, a família, as oportunidades, os bens que temos, nada é exclusivamente nosso. Por isso, nós somos chamados a partilhar gratuitamente os dons, ou aquilo que Deus nos concedeu. A partilha é gratuita. Vivemos numa sociedade onde muitas vezes tudo é medido pelo lucro. O que eu vou ganhar com isso? Qual vantagem eu terei se eu for para a comunidade servir, se eu for para a pastoral, se eu for para o movimento? E o Evangelho nos recorda que o amor verdadeiro, ele não se vende e nem se compra. Quem experimentou a graça de Deus torna-se capaz de servir sem esperar nenhuma recompensa. Isso é muito bonito, né? Não podemos vender e não podemos comprar, mas de graça, né? Servir e teremos a recompensa. E em seguida, Jesus ele pede aos discípulos que não coloquem a sua confiança nas riquezas, né? Ou seja, nessas seguranças humanas. Ele quer que aprendam a confiar na providência divina. Isso não significa uma irresponsabilidade por parte dos discípulos, mas significa reconhecer que a obra de Deus ela é sustentada pelo próprio Deus. A obra de Deus não é sustentada pelas nossas forças, pelas riquezas, pelos bens que nós possuímos. Quantas vezes nós também carregamos pesos excessivos, né, querendo colocar ou controlar tudo?
E o Senhor, Ele nos convida a confiar mais e a entregar nossas preocupações em suas mãos. E por fim, Jesus fala de paz. Ao entrardes numa casa, saudai-a. O discípulo, ele deve ser portador da paz de Cristo. Onde há divisão, levar a reconciliação. Onde há ódio, levar o amor. Onde há o desânimo, apresentar a esperança também. Então, uma casa que acolhe o Evangelho recebe a paz de Deus. Uma casa que acolhe o Evangelho é justamente aquela casa que acolhe a paz de Deus. Mas essa paz, ela não depende ali das circunstâncias externas. Ela nasce da presença do Senhor no coração. Tá? É ali no coração. E hoje, ao meditarmos este Evangelho, nós podemos nos perguntar: tenho anunciado o reino de Deus com a minha vida? Eu tenho colocado meus dons a serviço e com gratuidade? Confio verdadeiramente na providência divina? Sou um instrumento de paz na minha família, na minha comunidade? Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude nesse dia de hoje, nos ensine a levar aos irmãos a simplicidade, a generosidade e, acima de tudo, a confiança nessa presença de Deus pela palavra. Que Deus te abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.